Pode. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de estudos. É com grande satisfação que nós recebemos todos vocês aqui. Nós vamos convidar o nosso companheiro, nosso irmão Cícero, para ler a mensagem e logo em seguida fazer a prece também. Cícero, vamos lá. Boa noite, irmãos. Vamos à leitura da mensagem que nós recebemos em nossas reuniões mediúnicas, pela espiritualidade de luz, que está sempre acolhendo os trabalhos dessa casa. Queridos irmãos, que noite acolhedora nos trouxe aqui. Precisamos refletir sobre alguns pontos importantes para todos nós. Nós, na verdade, não somos assim tão donos dos nossos destinos. Nós somos proprietários passageiros do nosso presente. E somos apenas um baú do nosso passado. Mas temos, pela misericórdia de Deus, a liberdade, o poder de agir em todos esses tempos. Ele nos permite e nos acompanha. Estamos seguindo um caminho onde diversas vezes temos que parar. Neste caminho existem paradas e elas são muito importantes. Sentimos muitas vezes a falta de não ter colocado nesse baú do passado melhores momentos. Sentimos aquela sensação difícil de saber que o tempo de hoje se foi. Mas também somos agraciados com a certeza de um destino que, para nossa felicidade, está nas mãos do Pai. E Ele nos acerta o passo. Ele tem para com todos nós a mão do divino amor. Aquele que está naquele baú. E mostra que de presente Ele nos dá diversos presentes, diversos dias, uma eternidade. O desespero de um momento será esquecido. Acalmem, apaziguem todos os corações desesperados. Isso passa. E muitas vezes se deteriora dentro do baú. Será esquecido. Passará definitivamente. O importante é seguir. Seguir com a leveza, com o amor, com a certeza que o melhor destino nos aguarda. Deus os abençoe. Ele nos ama incondicionalmente. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Então vamos acerenar os nossos corações e fazer a nossa prece de início dessa noite, rogando a esse Mestre de infinito amor, que veio trazer o grande presente que precisamos, o presente do ensinamento, para nos tornarmos pessoas melhores, porque somos perfectíveis. Apesar das nossas armas, que são o nosso orgulho, o egoísmo e a vaidade, com que inferimos nossos irmãos e também somos feridos, vamos agradecer a espiritualidade maior e ao nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco, nos perdoando, nos intuindo para o amor, para o perdão, para a caridade. Pedir que Ele abençoe, ilumine o palestrante desta noite e que possamos, com os nossos corações abertos, aprender mais e termos a fé raciocinada para que possamos, em todos os momentos de nossas vidas,
praticar o perdão, a caridade, pois somos fracos, frágeis, porém somos perfectíveis. E assim pedimos que o nosso Mestre Jesus, através que assim seja. Obrigada, Cícero, por essa mensagem tão bonita que você nos trouxe. E nós estamos, mais uma vez, recebendo o Alan Mitchell aqui na nossa casa. E ele veio nos trazer um tema muito apropriado, que é voltado às famílias. No Facebook, é uma imensa alegria estarmos aqui recebendo o Alan novamente na nossa casa. Por favor, Alan. Boa noite a todos e a todas. Para estarmos mais uma vez aqui nesta casa, um lugar onde a gente se sente muito bem acolhido. E tratar do tema relacionado é sempre uma oportunidade de a gente sempre revisitar em nós mesmos o estudo da doutrina espírita. Porque eu gosto sempre de lembrar que a gente nunca será capaz de devolver, de entregar aquilo que a doutrina espírita nos dá. Eu que sou fruto da evangelização espírita, conheci a doutrina na juventude, ainda em Salvador, quando morava lá, vejo o quanto que tem me ajudado e me ajudou desde então a fazer uma pretensão melhor das coisas da vida, das nossas escolhas, daquilo que a gente acaba almejando, planejando para as nossas vidas e automaticamente, obviamente, também perceber as frustrações naturais que a vida vai nos oferecer. E perceber as falhas e os insucessos, mas também valorizar cada passo que é dado nessa jornada da vida terrena que todos nós abraçamos ao estarmos aqui na Terra. Então, para a gente entrar no tema, vou colocar os meus óculos, porque assim eu consigo ver todo mundo em Full HD. Em High Definition até lá no fundo. Vou fazer um convite para que a gente possa fazer uma viagem. Uma viagem para pouco mais de 2000 anos. Era um fim de tarde. Ao longe, é possível ver uma mulher que caminha sozinha. Ela caminha por uma trilha. E é possível perceber que ela carrega uma espécie de tronco. É magnetismo. É possível perceber que ela está carregando uma espécie de tronco, um tronco de madeira, e também 2 cântaros, ou 2 cabaças, 2 vasos. E ela caminha naquele fim de tarde, mas ainda assim é possível sentir o calor daquela terra árida. E ela vai caminhando na direção de um poço. Ela vai se aproximando e ao longe ela consegue perceber uma silhueta de um homem ao lado do poço. Ela continua.
se aproximando, ela vê a definição do homem. Ela então descarrega aquele peso, descarrega o vaso, pega uma corda, amarra ao redor do alto do poço e vai descendo a corda para que o cântaro alcance o fundo do poço. E quando ele alcança e toca a água, ela ouve uma voz: mulher, dá-me de beber. A mulher então olha para ele de lado e continua o seu trabalho, puxando a corda. Ela então olha para ele e diz: como pode, tu, sendo judeu, pedir de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Vocês, judeus, não costumam falar conosco. O homem sorri e diz: mulher, se tu soubesses quem é este que lhe pede de beber, tu o pediria, e ele lhe daria a água viva, que transborda de dentro de si. Ah, Senhor, como pode tu me dar esta água, se tu não tem com o que tirar? És tu então maior que o nosso pai Jacó, que construiu este poço, que deu de beber à sua família, os seus animais, e ele mesmo bebeu, matando a tua sede? Ah, mulher, todo aquele que beber desta água voltará a ter sede um dia. Mas da água que eu lhe der, tu nunca mais sentirás sede novamente. Ah, Senhor, então dá-me desta água, para que eu não tenha que vir de tão longe aqui buscá-la. O homem sorri e lhe diz: então vá até a tua casa, chame o teu marido e vem cá. A mulher entristece e diz: Senhor, eu não tenho marido. Ah, isso disseste em verdade. É verdade que tu não tens marido. Tiveste 5 maridos antes desse, e este que mora contigo não é o teu marido. A mulher regala os olhos, se assusta, tenta entender o que está acontecendo. Olha para o homem e diz: Senhor, vejo que tu és um profeta. Porque só um profeta pode saber o que tu sabes. Estamos aqui aguardando a vinda do Messias, porque ele estabelecerá todas as coisas. Porque é dito pelos judeus que nós temos que adorar ao Deus lá em Jerusalém. E nós adoramos o Deus aqui no monte. Mulher, chegará o dia, e agora é, que o Pai não se satisfará mais com os adoradores de hoje. Os adoradores dos templos e do monte. Mas Ele sentirá a verdadeira adoração em espírito, porque esta sim é verdadeira. Senhor, nós aguardamos o Messias. Eu o sou, este que fala contigo. A mulher sorri, e ela sorri porque a partir daquele momento ela consegue perceber que ela foi vista de verdade por alguém que conseguia olhar de fato para ela e não a julgou, como ela estava acostumada a ser julgada. Ela sorriu e saiu dali com vontade de espalhar a boa nova, de que finalmente chegara o Messias, aquele em que eles estavam há tanto tempo esperando. E naquele momento foi a primeira vez que o Mestre Jesus se apresentara como de fato aquele que estava sendo aguardado por tanto tempo.
E a partir de então, todas as pessoas que sabiam, que entenderam as mensagens, que ouviram, que tiveram primeiro contato com o Mestre, modificaram as suas vidas. Tiveram suas vidas transformadas. Mas não são transformadas meramente porque estamos aqui no púlpito falando que temos que entender Jesus e porque todos nós temos essa obrigação. É que de fato nós começamos a perceber que aquele ser era de fato diferente. Era um ser especial, porque todas as palavras e tudo aquilo que ele dizia, todo o contato, todo o olhar que ele apresentava às pessoas, enfim, começava a modificar aquelas almas. Então, quando a gente vem à casa espírita para deixar de lado os nossos afazeres, ou deixar de fazer algo até que a gente gostaria de fazer, e escolhemos uma segunda-feira, o primeiro dia da semana de trabalho, para estarmos aqui juntos, para ouvir uma exposição, uma palestra, para trazer os nossos entes queridos, nossos filhos, netos, sobrinhos, para participar da evangelização espírita, aqui na casa, significa que nós fizemos uma escolha. E é uma escolha em busca de algo. Porque assim como o Mestre disse para a mulher samaritana, ele veio trazer a água que jorra eternamente. Porque a mensagem que ele traz através das boas novas é uma mensagem que quando a gente busca lá fora algo, a gente não consegue encontrar respostas que sejam satisfatórias para as nossas angústias, para as nossas dúvidas. E isso é uma decisão muito séria. É uma escolha muito séria. Então, quero mais. Porque o que eu vivo lá, o que eu vivo, não é suficiente. Então eu preciso buscar entendimento, compreensão, algo que faça lógica, que faça sentido. Porque as coisas vão acontecendo em nossas vidas e a gente vai ficando intrigado, confuso. E vão despertando essas dúvidas em nós. E isso é desde sempre. Porque todo mundo aqui, aliás, quem aqui trouxe filhos, crianças, netos, sobrinhos para a evangelização hoje? Por favor, levanta a mão, só para eu saber. Muito bem. Todos vocês que trouxeram, passaram já pela experiência de a criança ou jovem quando ele possui dúvida. Quando a criança tem dúvida, o que geralmente ela faz? Pergunta. Pergunta uma vez só? Parece que não para nunca mais. Parece que é uma máquina. Uma máquina avassaladora de perguntas e dúvidas. E a gente fica até se perguntando, será que eu sou capaz de saciar esta sede por saber, por conhecimento? E aí eles vão crescendo e eles vão querendo saber muito mais coisas. Quando eles são muito novos, quando nós somos muito jovens, a gente tem dúvidas simples, pueris. E aí a gente vai tirando essas dúvidas com alguém. E essa pessoa que vai tirando nossas dúvidas são as pessoas que a gente tem algum tipo de conexão. Por que que eles fazem as perguntas para vocês? Por quê? Porque confiam. Se eles não confiassem, eles deixariam de fazer as perguntas. Aqui eu sei que vocês não têm esse problema. Mas em outras cidades, quando a gente vai viajando, vai conhecendo, lá eles estão tendo terríveis problemas. Que quando as crianças vão crescendo, vão ficando especialmente na pré-adolescência, eles param de fazer perguntas para a gente. Mas eles não deixam de fazer as perguntas.
Porque eles não deixam de tentar saciar a sua sede. Então eles começam a fazer perguntas. Muitas vezes essas perguntas vão sendo feitas para outras pessoas que são da mesma idade que eles e que sabem tanto quanto eles. Mas aí a gente descobriu uma ferramenta que ela consegue responder muitas dessas dúvidas. Ela tem acesso, parece que a tudo, a todo o conhecimento. E aí, mesmo os pequeninos que ainda não sabem escrever, eles parecem que descobrem facilmente e muito mais rapidamente esta ferramenta. Tem uma propaganda, na época da Copa do Mundo, que tinha uma criança, mais ou menos nessa idade, ainda não sabia, está aprendendo a ler. Ele está ouvindo o hino nacional, antes do jogo da seleção. E aí ele ouve uma palavra, e ele sai correndo, buscando alguém, para tirar dúvidas sobre essa palavra. Então ele sai correndo e encontra a mãe. Então quando ele encontra a mãe, ele pergunta: mãe, o que é fúlgido? E aí a mãe fica preocupada e diz: ah, filho, a mamãe está ocupada agora, vai lá perguntar para o seu irmão. E aí ele sai correndo para o quarto do irmão, o irmão já adolescente. Ele invade o quarto do irmão e pergunta: mano, o que é fúlgido? E aí o irmão cria aquela interrogação na cabeça, e ele olha assim para um lado, para o outro, vê que não tem escapatória e diz: ah, você é muito novo para isso, moleque, sai daqui. Aí o menino sai de lá: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? E ele sai e encontra na sala o avô com a netinha, que é a irmãzinha dele mais nova. A irmãzinha está com um tablet na mão. E aí ele pergunta: vô, o que é fúlgido? Aí o avô coloca a mão na cabeça, coitado, desesperado. Começa a suar que nem eu que estou aqui. E aí ele começa preocupado: fúlgido, eu sabia o que era fúlgido. Nisso a netinha, percebendo que o avô estava em uma enrascada, ela olha para o vô, aperta o botãozinho e fala: fúlgido, bem baixinho. E aí o mecanismo de busca faz o seu trabalho e apresenta um monte de imagens. E aí apresenta as imagens e ela disfarçadamente vira para o avô. Aí o avô olha e diz: lembrei o que é fúlgido. Fúlgido é algo que brilha, que acende. Você é fúlgido. Eu vou. Sim. Aí o menino sorri, de orelha a orelha, e sai correndo de volta para continuar a assistir o jogo. Porque agora ele sabe o que antes não sabia. E ele sai satisfeito. Então ele busca nas fontes confiáveis. Ele busca saber com aqueles que podem responder as suas perguntas. E aí eu fico curioso, porque nós aqui também continuamos assim sedentos e famintos. E aí quando a gente tem dúvidas, a gente vai buscar. Mas também a gente começa a seguir pessoas pelas quais a gente tem algum tipo de identificação com elas. A gente segue os nossos influencers. Aquelas pessoas que vão tratar de temas, assuntos que nos interessam. E aí a gente vai buscando, interessando e conhecendo cada vez mais. Eu fico curioso, alguém aqui quer compartilhar alguns desses influencers? Pode falar, levanta a mão e fala: eu sigo fulano. Vocês seguem o Alan. Tem algumas pessoas que eu já reconheci que me seguem mesmo aqui. Mas fora o Alan, quem vocês seguem? Diga o nome, qualquer. Quem? O Beethoven.
Olha, tem um perfil do Beethoven. Muito bem. Vai deixar só ele responder, gente? Todo mundo com medo de revelar? Mas Jesus não tem perfil na internet. Mas estamos aqui, Quem? Ah, psiquiatra Ana Beatriz. Tá vendo? Os temas são importantes, interessantes. Quem? O Divaldo. Pronto, Divaldo. A Mansão do Caminho. Quem mais? O Haroldo Dutra. Muito bem. A Mayra Rocha. É uma médium. O André Trigueiro. Sim? Quem? Daisy Craft. Alguém aqui sabe quem é Daisy Craft? Alguém sabe? Levanta a mão. Ninguém sabe. Meu amigo, por favor, revele quem é Daisy Craft. Perfeito. Tá vendo? Tá vendo que o pessoal está desatualizado. Ninguém sabe quem é, não consegue. Quem mais? Mais um, pelo menos. A Lúcia Helena Galvão. Mais algum jovem quer revelar? Adriana Lima. Muito bem. Geralmente sempre tem crianças, sempre tem jovens, e eu gosto quando eles falam. Os adultos ficam meio com vergonha de falar, ficam assim, meu Deus, não quero revelar, senão... Né? E aí os jovens vão e falam mesmo. Esse é um momento muito interessante. Porque nós temos muitos seguidores. E muitas pessoas que nós seguimos. Os nossos influencers. Mas a gente consegue perceber, ou nós temos algum tipo de conexão atualizada com os jovens e com as crianças, para a gente conhecer quem são aqueles aos quais eles seguem? Quem são os seus influencers? Porque influencer é aquele que tem influência. É aquele que tem um papel importante para mim que o sigo. Eu o sigo por um motivo, por uma razão, ou por várias razões. Então, quando a amiga fala que segue a Ana Beatriz, ela segue a Ana Beatriz porque ela trata diversos temas que lhe interessam. Temas que nós estamos enfrentando hoje com muitas dificuldades. Recentemente ela fez uma entrevista, semana passada pelo menos postou, entrevistando o Dr. Alexander Moraes. Não é? Alguém sabe quem é o Dr. Alexander aqui? Só minha amiga que levantou a mão que disse, é isso aí. É um pesquisador, é um doutor acadêmico, pesquisador dos fenômenos, dos diversos fenômenos, e mais da ciência das comunicações espíritas ou espiritualistas, das reencarnações, estudos no Brasil e fora. Ele está orientando diversos estudantes de pós-graduação com relação às pesquisas que vão confirmando como a reencarnação, ela não é uma teoria, ela não é uma ideia meramente de algumas pessoas que creem nesta possibilidade. Ele estuda como algo real. Assim como nós estamos fazendo aqui quando vamos à casa espírita. Porque senão a gente vai olhar para a reencarnação e a gente não vai entender diversas coisas das nossas vidas. Porque a reencarnação, ela explica muitas das coisas que nós vivemos. Muitas das relações que temos com os nossos filhos. Só a reencarnação explica. Só ela faz sentido. Porque quando a gente vem ter uma relação com os nossos escolhidos, ou aqueles nos quais a gente precisa reaver, reajustar
assuntos, significa que nós estamos aqui para tentar aprender a melhorar os nossos relacionamentos com eles e conosco mesmo. Porque na doutrina espírita a gente faz uma viagem primeiro para dentro de nós, para entender quem é este ser que eu vejo sempre que olho para o espelho. Por que sou do jeito que sou? Por que tenho as ideias que eu tenho? Por que eu penso desta maneira? Por que eu gosto dessas coisas que eu gosto? E por que eu não gosto das que eu não gosto? E por que minha esposa, meu marido, pai, minha mãe, meus irmãos ou meus filhos são diferentes em alguns aspectos? Então a gente começa a entender essas diferenças. E aí a gente começa a perceber que existem laços profundos entre nós. Alguns laços que nós temos uns com os outros são laços meramente físicos, materiais, corporais, consanguíneos. Mas a família, de fato, ela perpassa por algo maior, mais poderoso. Em alguns momentos, nossas famílias são regadas de relações apenas consanguíneas, apenas temos relações apenas como parentesco, mas muitos desses parentes são realmente pessoas que a gente tem uma grande simpatia e uma comunhão de ideias, onde nós somos muito conectados. E muitos não somos. Então chega um momento nessa idade que a gente vai se afastando dos nossos entes queridos, dos nossos pais. A nossa relação vai ficando mais difícil. E vai ficando difícil porque nós revelamos, com o passar do tempo, conforme Kardec faz as perguntas no Livro dos Espíritos, em diversas questões, 381, 383 e tantas outras, vai revelando por que a importância de passarmos pela infância. E a infância, os Espíritos respondem, que faz com que a gente fique mais maleável para aprender coisas novas. É o momento onde a gente se reencontra com desafetos do passado, em que a gente tende a olhar para eles com um olhar mais carinhoso. Porque a gente olha para a criança e a gente não consegue enxergar nela alguém que nos fez mal ou que a gente fez mal no passado. Mas ali é uma oportunidade de a gente criar, entregar aquilo que nós temos de melhor para o outro. Não importa o que aconteceu no passado. E aí a gente tem um bom tempo para poder trabalharmos isso. E aí é a grande oportunidade que a reencarnação nos oferece de reajustar, de demonstrar tanto carinho e atenção para o outro, que a gente não consegue, muitas vezes, com o irmão, ou muitas vezes nós não conseguimos com o nosso marido, nossa esposa. Porque às vezes quando o marido e a esposa começam a encher a gente acaba já se separando. Não tem muito tempo o outro. Não sabe qual o reajuste. Filhos não. Com os filhos, honrar este compromisso. E esse compromisso faz com que a gente entenda que ali tem algo mais. Porque o nosso compromisso é perceber que esta relação, ela é momentânea, temporária. Mas por quanto tempo? Nós não sabemos. Ela pode ser uma relação que vai durar até os 40 anos dos nossos filhos, 50 anos. Mas ela pode durar 20. Muitos de nós temos relações com filhos em que somos órfãos de pais vivos ou os próprios filhos são abandonados desde a infância, desde a adolescência. E vivos. E quantos que perderam seus entes queridos no corpo físico, sentem falta de ter aquilo que nós temos, ou que muitos de nós temos. Aproveitar cada momento. Então a gente precisa olhar com um olhar diferente.
com o olhar da seriedade que nos convida à reencarnação. Porque curtir os momentos da vida é muito bom, mas existem valores, existem tesouros que eles são muito mais duráveis. Então, quando a gente consegue ter tempo de conexão com os nossos filhos, nossas famílias, a gente consegue fazer trocas em que essas experiências vão durar não somente esta encarnação, porque a gente não sabe até quando ela vai, mas que ela vai durar encarnações futuras, inúmeras, que é o que acontece aqui nas aulas de evangelização. Porque as aulas de evangelização, elas produzem conhecimento ou reflexões para os pequeninos e para os jovens, em que eles vão levar para a vida inteira. A vida inteira. E todas as existências corpóreas. Então a gente tem um tesouro diferente ao ter entrado em contato com a mensagem do Evangelho do Mestre Jesus. Assim como aquela mulher que já estava sofrendo por mais de 12 anos por fluxo de sangue. E ela saiu gastando o seu dinheiro, tentando buscar uma cura com várias pessoas, os curandeiros, os médicos. E ela não conseguia de forma alguma encontrar uma solução. E hoje nós ouvimos na medicina, nos casos médicos, tantas e tantas mulheres que continuam sofrendo até hoje, 10, 12, 15 anos, com o fluxo de sangue, buscando tratamentos. E muitas vezes elas sofrem silenciosamente, sem uma rede de apoio. Então essa mulher, ela vai buscar, ela ouve falar que o mestre iria passar pela sua cidade. Então ela vai e se dirige ao local. Mas ela sabe que os conflitos dos seus pensamentos, ela relembra em que ela foi educada de que uma pessoa que toca no sangue, e ela precisava fazer todo um ritual para se purificar novamente. Mas como ela poderia fazer isso, se a todo momento ela estava sangrando? Então ela sabe que aquele homem iria passar pela cidade, então ela busca estar no trajeto. E ela vai até o local. Mas ela vê uma grande multidão. E na multidão ela pensa, não conseguirei falar com ele. Não conseguirei ter um momento com ele. Então, me resta tocar apenas nas suas roupas. Sei que se eu tocar as suas vestes, eu ficarei curada. E o mestre passa, no meio da multidão, protegido ao lado pelos seus discípulos. E ao meio a tantos empurrões e tentativas de chegarem até ele de repente, ele sente algo. E ele para. E ele então diz, espere, alguém me tocou. Os discípulos estranham e falam, mas mestre, vê a multidão ao redor de ti, empurrando, tentando alcançá-lo, e fala que alguém te tocou? Sim, alguém me tocou. E foi diferente, porque de mim saiu uma virtude. Aquele toque foi tão poderoso, tão magnético, quanto o da nossa irmã aqui ao se levantar e restabelecer o nosso áudio. Mas aquele toque ainda foi mais. No toque, ele sentiu uma virtude saindo dele. E ele busca, olhando a quem? Quem poderia ter sido? E a mulher apresenta-se e diz, fui eu,
Fui eu, Senhor. Eu sofro com fluxo de sangue por 12 anos. E eu não sabia mais a quem recorrer. Ele olha para aqueles olhos com uma fé gigantesca e diz: mulher, a tua fé te curou. Não foi porque tocou na minha roupa, nas minhas vestes, porque o poder para tal não estava nas roupas, mas sim na fé. Então a gente precisa buscar uma fé que seja tão lógica, em que ela nos cure todos os dias. E nos curar significa curar os nossos pensamentos, curar a nossa forma de olhar a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais. Porque não há nada tão poderoso como olhar para um outro e perdoar. Entender a limitação que o outro possui e que ele não será perfeito ao falar, ao agir. Então as nossas relações começam a ser entendidas como algo que tem uma importância e um significado que a gente ainda não conseguiu identificar. Mas assim a gente entende que vale a pena a vida ser vivida. Porque senão a gente vai sofrer e continuar sofrendo. Sofrendo como uma amiga, e considero uma amiga, uma jovem. Quando eu estava em Belo Horizonte, participando de um evento com o Ricardo Melo e com o Rossandro, eu estava no dia do meu aniversário, inclusive, fazendo uma palestra. E aí, uma jovem foi até mim, rapidamente, perguntou se podia me seguir na internet. Eu falei, sim, claro. Aí eu falei que tinha o perfil, que ela podia mandar mensagem, falar o que desejasse. Uma semana depois desta fala, ela me manda uma mensagem, falando que havia uma situação que ela queria entender, que estava acontecendo com seu primo de apenas 6 anos de idade. Uma criança que olhava para os seus pais e dizia: eu sou um peso para vocês. E eu sei disso. A criança morava numa casa que tinha um apartamento, um andar alto, e de repente a criança tentava se jogar, corria para o parapeito da casa, do apartamento, e buscava se jogar. E os pais tinham que ir na direção dele e segurá-la. Então ela estava incrédula, não sabia o que fazer e como entender isso. E aí, ela dizia que a criança já estava numa situação em que ele estava no hospital, sendo medicado com diversas drogas para atordoar a mente, deixá-lo grogue, e ele ficava amarrado à maca, porque até na escola ele já estava tentando tirar a própria vida. E aí a criança presa ao hospital. Os pais desesperados sem saber o que fazer. A família toda comovida. A prima adolescente manda mensagem. Nós temos muitos irmãos espalhados neste mundo. Então entrei em contato com os irmãos que moravam lá, que tinham uma casa, que trabalhavam numa casa, da irmã Sheila, em Belo Horizonte. E aí eu perguntei se eles poderiam auxiliar esta família. De imediato, eles pediram o contato. Eu pedi o contato da jovem, dos seus pais, dos tios, perdão. E aí eles entraram em contato e visitaram a família no hospital. Na primeira visita, a família chorou. Porque era a primeira vez que alguém que não era familiar tinha os visitado. À distância, começou a se fazer as orações
em um tratamento espiritual. Lá também no quarto com eles. Com o passar do tempo, 1 semana, 2 semanas, a jovem me manda mensagem falando que eles receberam as visitas e que estava participando dos tratamentos, os pais também. E aí começou a relatar que houve uma mudança nas reações da criança. Que eles começaram a perceber uma mudança de comportamento da criança. E aí então, as coisas começaram a melhorar, por causa do tratamento que foi feito. A gente vai começar a pensar e refletir sobre isso. Porque muitos de nós ainda temos muitas dúvidas. Se é possível, como acontece. E é por isso que existem os grupos de estudo da casa, para que a gente possa confirmar, meditar, discutir, questionar e entender como de fato as coisas funcionam. Mas esta família, ela conseguiu o apoio, a ajuda, a melhoria e a mudança que se foi necessária. E a gente ouve tantas e tantas. Tem um amigo que ele já deve ter vindo aqui, fez fazer palestras, inclusive, para vocês algumas vezes, em que em um determinado momento da vida, antes de eu conhecê-lo, antes de vir aqui para Uberlândia, ele tinha sofrido um acidente trágico com sua família, no carro. E aí sofreu um acidente, e aí veio a desencarnar um dos filhos e a esposa. Passou-se o tempo, recentemente, ele voltou a casar. 2 anos aproximadamente, eles tiveram um filho. Numa comunicação mediúnica que ocorreu na cidade de Topaciguara, que estivemos presente, recebe-se uma carta psicografada. Na carta, a esposa que se foi relata: eu estou aqui. E vim principalmente dizer que este menino que está aqui agora, fazendo parte da família, é sim o Rafinha que voltou. A criança que possuía uma marca, uma cicatriz, no mesmo local onde houve o acidente. E aí eu me lembro da história da Mariana, que é a irmãzinha do Chico Bento. Todo mundo conhece a Turma da Mônica aqui, né? O Chico Bento, na história Chico Bento Além da Vida, que a gente escreveu, vai relatar a história da Mariana, que é um espírito tão brilhante, tão iluminado, que brilha como se fosse uma estrela. Os espíritos não são estrelinhas. Não morremos e não viramos estrelinhas. Somos os seres inteligentes da criação, sem forma. Sem esta forma que a gente consegue enxergar uns aos outros hoje. Mas quando nos encontramos próximos a reencarnar num planeta, a gente se aproxima do planeta e recebe a matéria do planeta, que vai dar a forma que vamos usar no corpo ao nascermos com nossas mães. Por isso que nós temos 2 braços, 2 pernas, 2 olhos. É o que vai formar o corpo perispiritual ou perispírito. Então a Mariana, ela escolhe nascer na família do Chico Bento. E ela nasce. Todo mundo fica alegre, contente. Ela traz alegria, porque as crianças trazem as alegrias. E aí ela nasce, se diverte, brinca, o Chico Bento leva ela para o riacho, leva ela para conhecer a Vila Abobrinha, leva até para roubar umas goiabas. E aí quando ela está naqueles momentos alegres, acontece o que acontece com muitos de nós. A criança adoece, a Mariana fica muito doente, e aí vem a desencarnar. Toda a família fica triste. Passa o tempo,
Vem a véspera do aniversário do Chico Bento. E o Chico é uma criança como todas. Quer comemorar o aniversário. Mas percebe que as pessoas estão tristes. Então, um certo dia, ele está à noite, como essa noite de hoje, ele olha para o céu e ele vê um brilho muito forte. Ele vê um brilho ficando cada vez mais forte e se aproximando dele. E se aproximando, ele ouve uma voz. Chico, sou eu, a Mariana. Mariana, é você? Sim, Chico, sou eu. Sou sua irmãzinha. Eu vim porque amanhã é o teu aniversário. E eu vim lhe trazer um presente. Um presente para mim? Sim, Chico. O presente da esperança. Porque, Chico, a esperança do nosso reencontro. Porque nós vamos nos reencontrar, Chico. E o Chico dorme. Apaga. E ele não sabe se foi apenas um desdobramento ou se foi um sonho que aconteceu. E passa o tempo, ele fica sempre esperando, a Mariana vai voltar. A Mariana vai voltar. E passa o tempo e a Mariana volta. E a Mariana volta e traz de novo ainda mais brilho e alegria. Assim como o Rafinha, assim como tantos e tantos. Assim como tantos de nós. Porque em cada momento em que nós voltamos, é um momento de reencontro. Um momento que a gente precisa restabelecer essas conexões. Porque assim como o nosso amigo falou o nome de um personagem, de um perfil, que muitos de nós desconhecemos, é o que muitos dos jovens de hoje também fazem. Muito dos desenhos e das séries, animes, que a gente não conhece. Por exemplo, alguém aqui conhece Death Note? Já ouviu falar? Levante a mão. One Piece. One Piece. Aí alguns já levantam, né? Ele está ali com o livrinho dele, do Cookie Mika, dois cachorrinhos que são viciados em celular. Vocês não têm esse problema, tá? Mas ele está ali lendo dele. Então a gente não conhece esses personagens, esses influencers que têm importância para eles. E a gente acha que não tem importância para a gente conhecer. Mas, ao conhecê-los, a gente estabelece uma aproximação. A gente consegue pegar como uma espécie de ingresso para retornar às vidas deles. E aí, retornando, a gente estabelece de novo uma comunicação. Porque quando eles vão crescendo, vão acontecer as mesmas coisas que aconteceram conosco quando crescemos. A gente vai tendo dúvidas. E a gente vai querer saná-las com alguém. Mas se a gente não tiver uma fonte confiável, ai, meus irmãos, isso vai fazer tanta falta para nós. Porque aí a gente não sabe em que situação eles se encontram, suas dúvidas com relação aos vícios tantos que aparecem, que se oferecem para eles. As dificuldades durante os pré-vestibular, vestibular, faculdade. Porque parece que a gente só se preocupa na hora do vestibular. E aí depois que a criança, que o jovem passa no vestibular, nossa, agora é só aguentar mais um pouquinho que vai dar certo. Eles vão terminar, concluir e iniciar suas carreiras. Mas não é isso que eles querem. Porque quando a gente conversa com as crianças, com os jovens, especialmente os jovens, como a gente fez agora em Salvador, a gente teve 10 dias com eles. Fazendo palestras com os pais e conversando com os jovens. E a gente esteve em São Paulo também, trabalhando o tema dos conflitos das gerações. O quanto que a gente olha para os jovens e olha para eles e pensa, os jovens estão muito acomodados. Os jovens não querem nada. Os jovens estão muito folgados. Eles estão dispersos. E, na verdade, somos nós que nos afastamos dos interesses. Porque se a gente começar a se interessar pelo Death Note, One Piece e tantos, e de repente eles chegam em casa e a gente coloca lá na TV e chama eles para assistir, eles vão tomar um susto.
Eles, meu Deus, o que aconteceu? Sequestraram meu pai e me botaram um drone, um clone aqui. Os ETs chegaram, disfarçados. E eles vão se assustar. Então é o momento de a gente reaproximar para não nos lamentarmos depois. Porque a gente tem a oportunidade de conversar com tantos pais que se separaram tão bruscamente dos seus entes queridos. E quantos deles gostariam de ter mais alguns dias, mais alguns meses, para poder refazer essa conexão. Então que nós possamos aproveitar cada espaço da Casa Espírita, para que a gente possa participar dos grupos de estudo, aprimorando, aprofundando o que nós podemos e nós podemos fazer ainda. Porque aí sim, quando chegarmos no mundo espiritual e perguntarem o que foi feito dos filhos que eu lhe confiei, aí a gente vai poder, satisfeitos com o que fizemos, dizer: abracei, eu sentei ao lado, eu conversei, eu não julguei. Porque simplesmente se eu olhar para o que meus filhos fazem hoje e me assustar com o que eles assistem, o que eles veem, e eu julgar, eles vão se afastar e não vão conversar mais. Então é o momento de a gente olhar sem julgar, mas oferecer a conversa para orientar, porque eles de fato sabem do papel que os pais possuem, que serem orientadores. Porque nós não somos os criadores. Criadores apenas o Pai verdadeiro, que criou a todos nós, mas nos deu as oportunidades de termos esses seres para cuidarmos, como se nosso fosse, e dar o nosso melhor. E aí sim, estabelecer uma relação de fato fraternal, que é o que a gente consegue fazer hoje dentro das nossas limitações. Então não se julguem, não condenem a si mesmos, não coloquem ainda mais peso nos fardos que nós carregamos, porque o que nós carregamos hoje é o suficiente para nós aprendermos nesta encarnação. Principalmente as mulheres, com pouca rede de apoio, e que nós, homens, não conseguimos entendê-las, não conseguimos ouvi-las, não conseguimos sentir as suas dores. Mas com um pouco mais de empatia, a gente consegue aprender um pouquinho mais. Ou, como vocês mineiros dizem, aprender um cadinho mais. Então, meus irmãos, eu espero que as mensagens de hoje possam ter encontrado conforto em nossos corações, para que nós possamos, ao revê-los, fazer os nossos olhos brilharem e sentir o brilho deles, que está só no começo, mas que já brilham tanto. E que a gente possa sair daqui ainda mais renovados, para enfrentar as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades lá fora, que elas sempre vão estar nos enfrentando, mas com o Evangelho do Mestre Jesus, nós podemos enfrentar qualquer dificuldade. Obrigado, que assim seja. Alan, muito obrigada a você pela sua mensagem. E nós lembramos a todos vocês que o Alan, ele escreve para crianças. E hoje tem livros dele aqui, lá na saída. Se alguém se interessar para adquirir, vocês ficam à vontade, meus irmãos.
E a nossa casa estará sempre aberta para ele voltar e trazer mais mensagens para nós. E nós estamos lembrando a todos vocês que sábado vai ter o trabalho da pizza. E hoje, um dos nossos irmãos vai estar lá na saída, o Juliano, anotando os pedidos para todos que quiserem fazer as suas encomendas. Ele estará lá fora. Então, nós vamos chegando ao nosso final, agradecendo a Jesus por esses instantes, por essa oportunidade bendita de ouvir os seus ensinamentos e procurar colocar também em prática. Tenham uma boa noite, meus irmãos, que a espiritualidade maior os acompanhe de volta para casa. Nós vamos passar agora para o nosso passe e a fila obedece às primeiras cadeiras. Muito obrigada. Vão em paz. Então, nós já vamos adiantando, pedindo aos passistas que possam organizar a fila. E vamos, nesse instante, agradecendo esses momentos de tanta luz. Sempre que falamos da evangelização nos jovens, nas crianças, trazendo sempre o futuro desta doutrina tão linda, acolhedora, em que possamos enxergar a vida futura que o Cristo nos trouxe. Lhe agradecemos, Senhor, por todos os ensinamentos, pelo Teu Evangelho, e que nesse instante pensemos em todo o planeta Terra, em todas as almas que aqui estão encarnadas nesse instante. Quantas provas, quantas expiações, quantos irmãos querendo sair pelas portas do suicídio. Que possamos orar por cada dor, por cada um. Que possamos acolher mais, julgar menos e orar sempre. Para que Deus, nosso Pai, através dos benfeitores da espiritualidade amiga, nos intuam, mas sobretudo que cada um de nós possa se fazer instrumento do bem, do amor e da paz. Assim, ao orarmos juntos a oração que o Senhor nos ensinou, pedimos pela magnetização das águas que aqui estão colocadas, aquelas que estão nos lares. Pedimos a preparação para o tratamento do passe, e o passe espiritual para todos aqueles que não aqui estão. Oremos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Vamos em paz, e que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe. Assim seja.